boa tarde. Hoje a gente está com essa querida aqui, que é a Liliane, e eu quero saber quem é a Liliane. Olá, Dani. Bem, a Liliane, ela é serva, antes de tudo. Ela é esposa, mãe, filha, pastora, amiga, enfim. A Liliane é um montão e uma só. Uma só. E Lili, você trouxe aqui que você, eu vou chamar de Lili, porque para mim a Liliane ela é íntima, Para todos. né? Lili, como que você trouxe aqui pra gente que é uma serva? Isso. Como que se inicia, né, essa história? Como que você conhece Jesus? Dani, eu conheci Jesus aos 10 anos de idade. Nossa, era uma criança. Sim, 10 anos. Me conta um pouco. Aos 10 anos, a minha mãe, ela frequentava uma igreja, não vou falar denominação por ética, mas frequentava uma igreja, começava cedinho, aí ela começou a me levar, eu ia e eu fiquei apaixonada pelo que eu via pessoas entrando de um jeito e depois de um tempo eu via essas pessoas saindo transformadas, e isso me impactava muito, porque era algo que, de certa maneira, eu desejava muito. Então, isso para mim, foi aí que começou a minha história de amor com Jesus. Na verdade, eu tinha 10 anos, foi em 94. Então você começa criança, bem criança, né? E quais são os maiores desafios, né, de se converter? Então, Traz pra mim aqui. eu falei 10 anos, né? 94. Pois é, porque é uma trajetória muito Isso, é grande, uma né, trajetória. Lili? Eu comecei frequentando, primeiro era frequentadora, que tem diferença. E passei durante muito tempo, até os 16 anos, sendo só frequentadora. Eu frequentava a igreja, mas eu não tinha ainda nenhum tipo de compromisso com a igreja. Então eu só ia. Naqueles momentos que eu sabia que eu precisava, eu sabia que ali eu ia ter o meu refrigério. E com 16 anos, eu ganhei o meu primeiro ministério, mas é uma longa caminhada. Meu primeiro ministério, que foi o Ministério de Louvor, muito novinha, ainda não conhecia nada, e fui caminhando devagarzinho, mas ainda. Sabe quando. Eu vou botar aqui uma ovelha, né? Aham. E essa ovelha, ela precisa ser tosqueada. Para você tosquear, você precisa cuidar, você precisa tirar os carrapichos. Eu era assim, eu era uma ovelha Mas meia que rebelde. meio rebelde, aquela que vivia fugindo. Sim. Eu era essa ovelha. Eu vivia fugindo. Então eu saía e voltava cheia de carrapichinho. Aí, sabe, difícil de cuidar. E 16 anos até os 20 anos eu caminhei assim. Indo e vindo. Indo e vindo, indo e vindo. Tem um pastor, que é o pastor José, lá da Paraíba, Assembleia de Deus da Paraíba. E ele fala assim: quando eu vejo um crente muito arrochado, muito certinho, aquele que já começa e já faz tudo muito, eu fico preocupado. E ele já é um senhor, já é ancião, e é real. Porque o evangelho, ele é uma caminhada. A vida com Jesus, ela é uma caminhada. Ninguém começa correndo. Uma vez eu ouvi o pastor Cláudio Duarte e ele disse assim: quem nasce grande é monstro, quem nasce grande é anomalia. Ninguém nasce grande, Dani. Faz sentido. Ninguém nasce grande. Então é um processo e cada um tem o seu processo. É como se fosse um filho. Eu tenho 3 filhas. Sim. Tenho uma de 17, uma de 10 e tenho uma de 4. Todas elas frequentam o ministério. Sim, todas frequentam. Mas elas são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Eu já sei, observando quem vai seguir o mesmo caminho que eu sigo, quem não vai seguir da mesma intensidade que eu sigo. Entende? E quem vai ser aquela ovelha que Isso. vai e volta, vai e volta. Exatamente. Você consegue ver, porque não são iguais. O crescimento é diferente, a caminhada é diferente, a cabeça é diferente. Por mais que eu tenha criado da mesma maneira, são diferentes. A mesma forma, são todos nós quando nascemos no Evangelho. Ninguém nasce igual.
Cada um tem uma trajetória, uma caminhada, e a minha foi longa. Porque eu comecei com 16 anos, com 10 anos, mas com 16 anos eu ganhei meu primeiro ministério, mas eu só fui me batizar mesmo quando eu tinha 20 anos. E mesmo assim com idas e vindas. Mesmo após o batismo. Mesmo após o batismo. Mesmo após ter experiências com Deus, mesmo após ter experiência com a palavra. E o que você define, ô Lili, essa dificuldade? E aí eu acho que eu posso colocar assim, até porque hoje eu estou conhecendo a palavra, então vou usar isso como referência. E que eu vejo também muito hoje dentro da igreja. E quando a gente conhece pessoas e que as pessoas veem que você começa a ter algum tipo de transformação, elas falam: eu não vou para a igreja porque eu ainda gosto de tomar minha cerveja, o meu destilado, eu gosto de sentar em um bar, eu gosto de fumar. Então, E existe essa dificuldade, existe. né, de... Mas então, a Bíblia diz que um planta, um rega, mas quem dá crescimento é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai te convencer do certo e do errado. Não são as minhas palavras que vão convencer. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, no meio dessa minha longa trajetória, quando eu realmente, 94, que eu fui conhecer Jesus, mas só em 2013 que eu me firmei para ser transformada no que eu sou hoje. Eu lembro que eu era obreira, por exemplo, acho que eu já cheguei a te contar essa história. Eu andava de shortinho. E a minha denominação era uma denominação um pouco mais rígida, mas para mim, dentro de mim, não adiantava o pastor falar, o pastor pregar. Eu achava que não tinha problema nenhum no meu short. Sim. Até que um dia eu desci na rua, fui no mercado, e eu tava com um short curtinho, e o Espírito Santo me incomodou no meio do caminho. Um short que eu já estava acostumada, que eu ia, que eu voltava, que eu fazia tudo. Eu voltei, andei, era longe, voltei para casa, botei uma saia, assim, até o joelho, e desci de novo, porque aquilo me constrangeu demais. E não é costume, não é doutrina. Isso daí foi algo que dentro de mim, isso foi algo que mexeu comigo. Sim. Então, por quê? Pela decência, pela posição que eu estava, por ser referência a mulheres. Então, isso foi algo que Deus foi trabalhando dentro de mim, mas isso foi uma trajetória, uma caminhada. A gente precisa aprender quais são os nossos limites, até mesmo dentro do Evangelho. Porque Jesus, a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, que ele diz: Eis que estou à porta e bato. Ele tá ali, ele não invade ninguém, ele não invade casa de ninguém, ele não vai te obrigar a nada. Sim. O importante é você estar, o importante é você abrir a porta. Porque quando você abre a porta, é ele que vai colocar tudo no seu devido lugar. É ele que vai arrumar a casa. É ele que vai fazer a obra. É ele que vai dar o crescimento. É ele que vai fazer você falar assim: ah, ontem eu bebi 2 cervejas, hoje eu vou beber uma e amanhã talvez nenhuma. É ele que vai falar: ah, se eu fumava 2 maços por dia, hoje eu fumo um, amanhã eu vou E é fumar muito natural isso, né, Lili? É natural. É É uma muito coisa que natural. isso vai fluindo dentro de você. E isso algo inexplicável, mas foi o que eu te falei, foi uma trajetória. A Liliane de hoje ela foi construída de pedrinha por pedrinha, sabe? Foram carrapichos que foram sendo tirados, foram coisas que foram sendo colocadas e muito mais sendo tiradas. Porque eu digo que o evangelho é uma mutilação, né? Aqueles galinhos que a gente vai crescendo para um lado, Deus vai cortando aqui, vai tirando dali e vai dando a forma que Ele quer. E a forma que Ele quer é a forma que frutifica, é a forma que alimenta, é a forma que dá sombra. É essa forma que Ele quer. Basta a Sim, gente permitir que Ele faça. sim. E uma outra coisa que eu escuto muito, e eu acho que é legal a gente trazer aqui, né, para o canal e até para o seu canal, né, para sua página, a vida de crente não é fácil.
Eu escuto muitas pessoas falarem assim para mim: ah, quanto mais eu oro, as coisas ficam mais difíceis. E tudo começa a desandar de uma forma absurda. E muita gente retrocede por conta desse. Eu oro e tá difícil e fica mais pesado a jornada. O que você pode trazer aqui para gente sobre isso, né, esse tema que muito Então, se é falado também? a vida do cristão, quando a gente decide seguir a Jesus, a gente trabalha por um propósito. Então a gente entende que é um propósito. Só que a gente também entende que para aquele propósito aconteça, existem processos que são necessários. Porque para viver os propósitos, passaremos pelos processos. Basta você aceitar se você quer passar pelos processos ou não. Mas por experiência própria, da Liliane, lá de 94, Aham. a gente vai repetindo isso. Parece que é um looping. E nunca passa e nunca melhora. Enquanto a gente não decide passar e não aceita passar pelo processo para que a gente viva verdadeiramente o favor de Deus, realmente não é fácil. Mas tem uma palavra que fala muito comigo, que é 1 Pedro 5,10, que é o Deus de toda graça, que vos convida à sua eterna glória. Ele diz que após padecerdes ou sofrerdes por um pouco tempo, ele vos fortalecerá, vos confirmará, ou seja, e vos colocará firmes sobre uma rocha. Tem a parte do padecer, mas é por um pouco, até que o Deus de toda graça, que o Deus de toda graça é o Deus que pode tudo, é o que pode fazer tudo por você, até o tempo dele te confirmar, dele te fortalecer, dele te fortificar, ele vai permitir que você padeça por um pouco, mas só por um pouco. Sim, e faz Esse, parte do processo, e o né? choro dura uma noite, mas a alegria Aí ela vem pela vem pela manhã. manhã. Verdade. Tem até um louvor, né? É isso aí. Que eu acho lindíssimo. E quando a gente fala assim de uma passagem bíblica, você já acabou de trazer uma. Uhum. Existe mais alguma outra passagem que se conecte muito com você e que você consegue transmitir para suas ovelhas? Sim, eu sempre falo muito dela na igreja, inclusive. Abacuque 3, no verso 17, vai dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque é um livro tão pequenininho, mas ele é muito profundo. Porque o profeta Abacuque, lá no primeiro capítulo, no segundo capítulo, você vê que ele está questionando a Deus. Ele não aceita o que Deus vai fazer. Então ele se Sim, queixa com Deus, ele se questiona. Por quê? Porque o dia mau ele chega. E às vezes Deus permite, pelo propósito, que o dia mau chegue. Mas quando Deus fala para ele, Abacuque, o justo, ele vai viver pela fé, não se preocupa. Porque o justo vai se manter pela fé. Logo mais ele vai dizer esse salmo, que é um salmo dentro do livro de Abacuque. Ele sim, vai dizer: eu entendi, Senhor. Então, ainda que tudo aconteça, ainda que não tenha carne, ainda que não tenha bebida, ainda que não tenha comida, ainda que a unção, o óleo de alegria termine, a unção, ainda assim eu exultarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Pode me faltar absolutamente tudo, mas eu entendo que tem um propósito. E é por causa desse propósito que eu me alegro em Deus. Então, esse versículo é o versículo que mexe muito comigo, porque quando a gente fala de hoje em dia, Dani, o evangelho ele é um pouco deturpado. Porque as pessoas acham que vão para o evangelho, ou é muito pregado, que você vai ter sua situação financeira mudada, que você vai prosperar muito, que você vai ganhar casa, carro, chaves. Só que o evangelho, na realidade do evangelho, é que passaremos por dificuldades. Jesus disse isso: no sim. mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. É você saber que por mais que você tenha aflição, você tem um Deus que está te sustentando dentro dessa aflição.
Eu acho que é isso, é esse o verdadeiro evangelho. É a gente saber que independente do dia bom, do dia mau, o Senhor está ali. Está na tempestade, mas ele está ali. É na seca, no deserto, ele está ali. É no vale, ele também vai estar ali. É no dia de alegria, ele vai estar ali. São nas lágrimas, ele estará. Sim, Então Deus, ele é isso. Ele é o que te sustenta em qualquer e toda a situação. Então o evangelho é isso. É a gente entender que nós estamos aqui, nós somos é, forasteiros aqui, né? Nós somos forasteiros e sim. estaremos aqui por um tempo, mas por mais que tenhamos dias ruins, existe um propósito lá na frente, a qual nós Sim, lutamos para para alcançá-lo. alcançá-lo. É isso aí. E o que que é fé para você? Fé. A Bíblia diz que fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu espero. Fé é isso. É você ver o cenário destruído, é você ver, não ver possibilidades, mas mesmo assim você acreditar que aquilo ali vai acontecer, que aquilo vai mudar, que por mais que o cenário te diga não, você confia numa palavra profética que tá te falando que sim. Sim. Isso é fé. É uma delícia, assim, esse papo, né, que a gente está tendo. E olha que a gente já fez aqui outros podcasts, mas é de uma leveza, traz um quentinho no coração. Acho que quando a gente fala de Deus, de É, fé, é, é o que o mundo de verdade está precisando sim. escutar. E seria de tamanho, não sei se eu estou pedindo muito, né? Se a maioria das pessoas se abrissem para escutar pelo menos um pouco e tivessem a fé, né? Porque é isso, fé é aquilo que a gente não vê. Mas Sim, quando a gente entrega, né, ô Lili, na sim, mão de Deus e confiando em entregar. Eu até assisti esses dias uma criança falando, muita gente faz assim, tá na mão, entrega esse teu problema na mão de Deus. E aí a pessoa coloca na mão e tira. Coloca e tira. Coloca e tira. Será que eu. Não, deixa lá e descansa. Descansa seu coração com fé que é, Deus vai fazer acontecer, né? A gente é. escuta muito isso. Só que tem uma curiosidade agora minha. Como é Hum, que nasce, né, o ministério? então, eu quando falei quem é Lili, eu disse que eu também sou pastora, né? Então, eu sou Sim. pastora do Ministério Evangelístico Lugar Seguro, onde meu esposo é o pastor presidente, pastor Joaci. E, bem, o ministério começou de uma maneira muito inesperada, né? Mas por propósito, né? Nós entendemos que é tudo por um propósito. E qual é o propósito, né? São vidas ali, vidas que precisam na caminhada de alguém para te orientar, de alguém para te Direcionar, né? direcionar. Porque é para isso que hoje tem pastores, né? Pastorear é isso. É você direcionar, é você ter uma palavra no momento da angústia, no momento da tristeza, é você segurar a mão daquele que não está conseguindo levantar, né? Porque tem N situações. Então, pelo propósito, o meu esposo, Deus colocou no coração dele a vontade de ter no ministério, de abrir o ministério, aonde nós falássemos sobre amor e cuidado, que a base do nosso ministério é essa, é amor e cuidado. É um lugar de acolhimento. Por isso que o nome do ministério é Ministério Evangelístico Lugar Seguro, que é um Hum. lugar de acolhimento, de segurança, de carinho, sabe? De E quando vocês sentem isso dentro do coração de vocês de ter um ministério, porque requer tempo, né? Eu acho que dedicar o seu tempo, a sua vida para cuidar de pessoas, de fato você tem que ter um sim, tempo. E tinha trabalho, tem trabalho? sim. Isso é uma curiosidade também. Eu fui concursada da prefeitura, trabalhei com educação especial durante uns anos,
Mas chegou o momento. Isso é até um testemunho, tá? Para inspirar pessoas, para quando ouvir a voz de Deus chamar, obedeça. Porque geralmente Deus nos pede aquilo que nos custa, né? Verdade. E eu era funcionária pública estatutária do cargo efetivo da Prefeitura do Rio de Janeiro, um concurso que foi bem difícil até. E chegou um momento em que o Senhor já estava falando no meu coração que já tinha chegado a hora, até o dia que verdadeiramente Deus falou através de pessoas que tinha chegado a hora de abrir mão do trabalho, porque era tempo de me dedicar. E eu vim de missões, né? De ministério missionário. E antes de ter um ministério, igreja, o ministério missionário já é algo que toma muito o seu tempo. Porque quando a gente fala de missões, a gente está falando de ajudar pessoas quase em tempo integral, né? A cabeça gira em função disso. Então o trabalho já não estava já rendendo tanto. Sim. A gente fazia um trabalho no lixão de Jardim Gramacho, por exemplo, que era um trabalho que demandava muito tempo, porque a gente levantava aí 60, 100 cestas básicas para poder levar para lá num mês. Então, não é fácil quando você conta sem recurso, sem empresários, sem recurso próprio, no boca a boca, de Nossa, pedir. Aline. Então a gente levava muitas coisas para lá, né? Não só roupa, sapato, mas a gente levava alimento, a gente tentava dar carinho para aquelas pessoas muito carentes, muito abandonadas. Essa é a realidade. São pessoas que estão ali abandonadas, né? Não tem dignidade. Então a gente tentava levar o máximo que a gente podia. Então isso já demandava muito tempo. Então o trabalho já estava já ficando um pouco complicado e Deus já estava falando no meu coração. Então quando o Senhor pediu para eu abrir mão, a realidade é que quando Deus nos pede algo, ele já tira o nosso coração desse algo. Então eu abri mão, mas foi interessante porque quando eu abri mão, Deus falou para eu abrir a mão do meu emprego, Uhum. que não me faltaria nada. E eu fiquei assim, Senhor, mas se eu for abrir mão, como que não vai me faltar? Porque vai faltar, porque vai deixar de entrar. Confia. E aí a gente vê que até pastor passa por esse momento. Claro, Confia no. Ai, o que que eu vai faço? faltar. Eu, Jesus, vai faltar. E eu super independente, né, Dani? Eu sempre fui muito Sim. independente. Eu trabalho desde 16 anos. E eu, Senhor, mas vai faltar, porque não vai mais entrar. E como é que eu vou fazer? E o Senhor falando, não vai faltar. Fui, olha, eu exonerei, demorei para exonerar. Eu levei 3 meses para sair do trabalho. O meu papel de exoneração tá todo molhado, assim, todo manchado. Que eu chorava muito, muito em cima do meu papel de exoneração. Muito. Quando deu um mês exato que eu exonerei, o meu esposo estava de férias e ele recebeu uma ligação do trabalho. E a chefe dele tinha ligado para dizer que ele tinha sido promovido. Nossa, olha que tremendo. Nas férias. Eu nunca vi isso acontecer, gente. Uma pessoa ser promovida nas férias. Quando ele não tinha acesso a contra-cheque, porque ele estava de férias, ele não tem acesso ao sistema da empresa. Quando ele voltou, ele viu que o aumento dele foi gente, exatamente, olha, é muito Deus isso. Foi exatamente o valor que eu recebia. Nossa, Aline, que testemunho. Exatamente o valor que eu recebia. Foi os mil mais os reais, o valor que eu recebia. Deus falou que não ia faltar. E para ser mais feliz assim no que Deus fez, um mês depois ele ainda recebeu mais um aumento, que graças a Deus ele é um ótimo funcionário, dá o sangue, ele chama de Sangue Verde, que a empresa dele é uma empresa que tem o logo verde, aí eles falam Sangue Verde. E ele realmente é uma pessoa que dá o sangue na empresa. E um mês depois ele foi ajustado o salário dele. Então, assim, ele recebeu mais do que eu ganhava. Ou seja, o que Deus falava no seu coração Que não ia faltar. E e não não faltou. faltou, porque com esse aumento dele Exatamente. supre a Supre o necessidade que para você faltou. E trabalhar no. depois disso ele foi aumentado de novo. E assim,
pra glória de Deus, uma coisa que era, sabe, pra mim era um bicho de sete cabeças, Deus foi, arrumou tudo. E hoje é dia dos professores, né? E o meu coração fica quentinho. Pois é, O coração fica você assim, sente doidinho, ainda a sinto um pouquinho a falta. falta, mas o que eu faço hoje, por exemplo, depois que eu abri mão do trabalho, Deus colocou no coração do meu marido de abrir o ministério. E se hoje eu trabalhasse, eu não teria como, a gente não teria como tocar, Sim, porque é uma coisa que demanda muito tempo. Não pela instituição, pela parte institucional, mas pela parte pessoas e vidas. Entende? Isso demanda tempo. sim. Porque quando você se dedica em abrir um ministério, você se dedica. Existe dedicação. E são pessoas que precisam em horários, às vezes, inusitados, dias inusitados. Não tem sábado, não tem domingo, não tem madrugada. A hora que for necessário, nós estamos à disposição. Então, eu fico muito mais à disposição porque eu não trabalho, ele trabalha, então eu tô sempre resolvendo as coisas da igreja, dando apoio. A maioria são mulheres, então eu dou muito apoio às mulheres. Sim. E é algo que Deus, verdadeiramente, hoje eu vejo que Deus me chamou, né, para isso. Porque uma coisa que eu tinha um pavor quando falava de abrir igreja, eu falava para minha esposa: ah, não inventa. Quando Deus falava que ele seria pastor, de que ele teria um ministério, eu falava: não inventa de ter igreja, eu não quero. Sim. Porque eu sabia que seria muito trabalhoso, E não né? teve o querer, né? Não teve querer. Não teve o Deus querer. fez. E foi isso. E os desafios, hein? Porque eu acho que quando a gente fala em ter um ministério, é um outro tema que eu também quero trazer, que é bem polêmico. É, não só, acho que para alguns evangélicos também, mas para quem não é evangélico, né, ô Lili, se fala muito de dízimo e ofertas. Esse assunto é muito polêmico porque algumas igrejas, e aí eu vou falar porque eu sou neutra, eu não sou pastora, eu Uhum, sou uma frequentadora apenas. uhum, E eu falo por mim que conheço algumas igrejas que eu vou, né, conhecendo, deixa eu conhecer, deixa eu ver, deixa eu uhum. sentir, até para tomar uma decisão. Eu sei que a decisão não vai vir de mim, mas é um grande teatro na hora do dízimo e oferta. Então, isso se coloca muito. Isso foi até um tema outro dia aqui dos próprios colegas de trabalho. Tá, e aí? Virou um comércio? Então, eu queria que você explicasse, trouxesse aqui dízimos e ofertas. É, desmistifique isso pra gente, né, por favor. É um assunto bem polêmico mesmo. Sim. A igreja é uma comunidade, certo? No meu caso, por exemplo, na nossa igreja nós pagamos aluguel e paga água, paga luz, tem os custos operacionais, né? Toda uma logística. Por exemplo, a gente sempre deixa um cafezinho lá no final do culto, então tem um copinho de café, tem um copo de água, tem um galão de água, tem todo um custo. Então isso aí gera pra gente uma demanda mensal. E como que nós pagamos isso? Nós pagamos isso com o valor dos dízimos e das ofertas. Eu acredito, Dani, que precisa ter muita transparência. Eu acho que uma igreja que tem transparência, eu acho que é tudo, né? Lá, por exemplo, no nosso caso do MELS, né? Nós, toda ceia, nós temos 3 tesoureiros e toda ceia a gente passa o relatório do que a igreja arrecadou e do que a igreja gastou. Nesses primeiros meses que nós estamos iniciando, nós temos 5 meses, meu esposo arcou com a maioria dos custos, né? Então, a maioria dos custos, como nós não temos ainda dízimos e ofertas suficientes, mas a gente ainda tenta fazer um almoço, para a gente conseguir ali, Sim, mas isso tudo com muita transparência. Realmente existem lugares que você vê que é todo um teatro. Tem lugares que, para se falar de dízimo e oferta, são meia hora. Meia hora contado de relógio, você vê que fica ali, né? A gente não fala porque é antiético, mas claro. existe. Existem pastores, por exemplo, que não trabalham, que vivem
dos dízimos e das ofertas. E o dízimo e oferta, ele também serve para pagar o salário do pastor? Bom, Lili, você no pode? caso, no caso, depende do pastor, depende do sistema da igreja, Entendi. né? Tem igreja em que o pastor ele vive para a obra, né? Então, viver para a obra, eu tenho uma concepção. Você vive para a obra, você tem que ficar 24 horas disponível para a obra. No caso do meu esposo, ele abriu mão, né, de receber qualquer tipo de ajuda de custo, porque ele trabalha, ele não precisa. Então, lá na igreja, ninguém recebe ajuda de custo. Tudo que entra é para a igreja. Mas tem pastores que ganham, chamado prebenda pastoral, que ganham uma porcentagem de todos os dízimos e ofertas que entram. Olha, tem histórias de pastores que ganham mais de 20 mil reais por mês em igrejas que ficam dentro de comunidades, em igrejas que ficam em locais carentes. Então, assim, é um pouco, na minha concepção, um pastor, ele não deve ter uma vida extraída da igreja que destoa tanto dos fiéis da igreja. Da realidade da Você igreja, tá né? entendendo? Que destoa, porque, por exemplo, como que eu vou ter uma igreja dentro de uma comunidade, vou entrar na comunidade de Land Rover, uma Land Rover que eu pago com o valor do dízimo das ofertas daquela comunidade carente? Sim. Como que eu vou ficar postando viagens para fora do país ou viagens para o Nordeste com dinheiro que eu uso de pessoas que nunca saíram nem do município do Rio de Janeiro? Sim, Então, verdade. assim, existe sim, mas existem pessoas que são reais. Existem pastores que se dedicam, que vivem, que amam e que se lançam ali. Sim. Mas a parte ruim, vou dizer que não existe? Não. Existe sim a parte ruim. E hoje, o maior desafio de se abrir um ministério é você ser verdade. E as pessoas verem a verdade em você. Porque, infelizmente, por causa de teatros, Sim. por causa de uma roupagem errada, alguns outros pastores que não têm nada a ver com isso acabam carregando um fardo que não são deles, entende? E ontem eu li algo interessantíssimo, eu não lembro qual foi. Foi uma influenciadora que postou, agora eu não me lembro. Ela postou algo interessante. Porque para você ser pastor, a realidade é que você não precisa, por exemplo, de uma faculdade específica. Para você ser pastor, você não precisa de nenhum tipo de nada complexo. Por exemplo, para ser professora da educação especial, Sim. eu tenho que estudar pedagogia, eu tenho que fazer especialização, eu tenho que ter um trabalho, todo um trabalho para poder trabalhar dentro disso. Para ser um pastor hoje, você não precisa. Você faz uma teologia, pode ser muito boa, pode não ser muito boa, pode ser online. Sim. E quando se pede teologia? Porque Quando se pede, porque tem muitos tem pastores que não que têm. não pedem. Não. Você vai uma caminhada que você é legal na igreja, aí você vai criando ali uns cargos, isso é muito polêmico que eu vou falar, tá? É muito polêmico, tá? Então você vai criando ali uma caminhada, né, de carreira. Isso é realidade. De carreira. E quando você chega num patamar, que você abre uma igreja, você vê aquilo ali como uma carreira. Então, algumas pessoas que são frustradas na sua vida profissional, que são frustradas na sua vida emocional, que são frustradas em outras áreas, transferem isso para dentro da igreja. Aí, dentro da igreja, não é um servo, não é alguém que vai servir, é alguém que vai querer ser servido. E é exatamente aí que entra o caso das lideranças abusivas e de pastores que usurpam das suas ovelhas, que comem a gordura das ovelhas e usam a lã para se beneficiar. Nossa, que forte isso, hein? Muito, Que muito. forte. É, polêmico. Muito polêmico. Mas eu sou Muito. polêmica. Se eu não fosse pôr para ser polêmica, eu não sou eu, Não, né, não sou Lili? eu, mas eu tenho que Mas falar a eu acho que tem verdade. que. Então, é isso. Eu conheci a Lili em um momento, né, da minha história, da minha trajetória de vida. E eu acho que por isso que gerou essa afinidade, porque eu senti muita verdade.
E eu acho que isso faz total diferença. Primeiro, sentir a verdade. E segunda, a diferença que eu também sinto muito dentro do seu ministério, e aí agora aqui como, né, não puxando sardinha, puxando Uhum. nada disso, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de puxar saco de ninguém, mas é o cuidado, é ser próximo. Quando a gente vai no seu ministério, na sua igreja, você entrar e ser chamada pelo nome, para mim, Daniela, faz total diferença. Você ter o telefone da pastora numa urgências dessas da vida, preciso de uma orientação, e a pastora, oi Dani, tô aqui, faz total diferença. Então, assim, como uma ovelha sua, meio que desgarrada, porque eu tô lá e Não é tocar, né? desgarrada. Mas tenha certeza que o meu olhar, né, e que não é o olhar que eu posso falar, Daniela é 100% certa, não sou, mas eu acho que o caminho é esse, é a verdade e você ter cuidado, é ser humano, né, acho que é ser humano, porque quando eu entro em igrejas grandes, o pastor até me acena e dá um tchau, mas ele sequer sabe meu nome, ele sequer, quando acaba o culto, ele já sai correndo dentro do carro e vai embora, né? Então, Exatamente. pode ser que isso também gere uma polêmica dentro da igreja quando eu for vista dentro da igreja, mas tá tudo bem, eu tô falando também a verdade. Uhum. Então, de não ter esse cuidado, eu acho que isso faz muita diferença É. hoje. O pastor, a pastora, eles precisam se relacionar. A igreja é relacionamento. A igreja é comunhão. E comunhão fala de relacionamento. Se estar um patamar, digamos assim, acima, Uhum. me faz deixar de ter relacionamento, não faz sentido eu estar ali como pastora. Porque pastor, ele tem que ser o primeiro a servir. Sabe, Dani? Tem que ser o primeiro a estar com Jesus, ele antes da ceia, ele lava os pés dos seus discípulos, enxuga com a toalha para mostrar que ele ali estava servindo, sabe? De abnegação, de humildade. Esse foi o exemplo que Jesus deixou, de servir. Então, se acaba o culto, eu entro dentro do meu carro e vou embora correndo, sem saber se aquelas pessoas que estão ali estão precisando de mim, precisando de um abraço, de um cuidado, de uma oração, de uma palavra, não faz sentido. Sim. Ali eu torno a igreja uma instituição, não um lar para se relacionar. E a igreja ela nasceu assim, de um lar onde as pessoas se relacionavam. E é essa a essência que a gente quer trazer, resgatar da igreja primitiva. A igreja precisa ser um lar onde a gente se relaciona e onde a gente se Verdade. ama. Por mais que tenhamos dificuldades, por mais que Porque também tenhamos tem dentro da igreja, diferenças, né? sim, Dificuldade, educações diferença, diferentes, crença, tem muita coisa diferença que dá às vezes são uns mentes diferentes, conflitos, né? educações diferentes, jeitos diferentes. Mas o mais importante é nós estarmos dispostos a sentar à mesa da comunhão e conversar e falar e ter essa troca de experiências de vida, Sim. porque eu não sei tudo, né? E eu também aprendo com a Dani. Quando eu me coloco assim, eu tô me Sim. colocando numa posição de Dani, eu também quero aprender com você. Sim. E eu te ensino e você me E essa ensina. é a humildade da vida, né, Lili? Sim. Eu sempre costumo falar que ninguém sabe tudo. E Não. quando você sabe escutar, é o lugar que você mais se desenvolve. Porque hoje as pessoas querem muito falar, mas elas não estão dispostas a escutar, É verdade. né? É, mas que delícia poder conversar com você. Ai, eu fiquei muito feliz. Acho que o canal, né, da podcast Histórias que Inspiram, você tinha que sentar aqui, você tinha que. E tem que vir mais vezes. Esse Eu vai vou ser ainda voltar. o primeiro. Volte quando quiser, foi um prazer conversar com você. Quero olhar no fundo dos teus olhos e falar para você que você seja muito abençoada, que Amém. Jesus te dê muita sabedoria para a Amém. caminhada aí dentro do seu ministério. Amém, eu recebo, Dani. Eu agradeço o carinho. Para Imagina. mim, você é minha ovelha. Não é não é visitante, não. Não é frequentadora. Não. É minha ovelha. E eu tenho um prazer de falar. Quando é para falar de Jesus, a gente tem prazer.
Sim, sempre. É muito bom falar, né? Sim, sim, Jesus, foi o que eu falei lá no início. É um quentinho, é sim, um podcast diferente. sim, sim. Obrigada, Lili. Volte mais vezes. Obrigada, Dani. Eu voltarei.